renda na Praça dos Três Poderes. Nós sabemos, deputado Luiz Estevo, quanto é caro o preço de um ônibus. Nós sabemos, deputado Marco Lima, como é difícil o transporte, como está caro, e a facilidade que esses líderes sindicais, que têm por baixo do pano a sua revolução moral, sindical e social para a desgraça do país, de colocar com tanta facilidade 10, 15 mil pessoas, dando alimentação, dando pousada e dando transporte do Rio Grande do Sul, de todos os lugares. Mas na hora, senhores deputados, que os nossos funcionários estão aí lutando pelos quintos, essa hora, esses líderes sindicais não aparecem. Eles não aparecem. O que nós vemos, às vezes, aqui, é deputados e no ouvido deles, olha, eu estou te apoiando, mas não tem a coragem de chegar aqui em cima e falar como o deputado Marco Arruda falou, eu apoio os quintos, eu apoio o direito do funcionário de Brasília. Porque, meus amigos, nós vamos apoiar aquilo que não é do nosso direito, de pessoas profissionais. Nós sabemos que os Sem Terras tem aí um grupo profissionais pago e muito bem pago para essas coisas. Nós sabemos que o dinheiro da União, às vezes, é desviado em benefício desse povo. Nós temos que olhar a nossa gente, o nosso mundo, deputado Luiz Estevo, deputado Rainha, o nosso mundo é Brasília, é um mundo pequeno, mas é um mundo nosso. Nós temos que defender, porque esse povo que vem aqui são os primeiros a atacar lá fora, chamando aqui da Ilha da Fantasia, terra da corrupção. Muito bem, jornalista Ari Cunha, continue a escrever bonito, a defender o nosso povo, porque há 30 e poucos anos é que eu acompanho esse jornalista. Eu queria aqui também falar aos senhores policiais militares. Eu tenho, Marco Lima, já notícia que tem policiais militares, oficiais, servindo em outros estados e pago por Brasília. E que vem vindo. Nós temos que dignificar a Polícia Militar, as cidades satélites, principalmente a minha Santa Maria, o meu Gama querido, ele não está tendo policiamento, ele está jogado às cobras, porque o policial de lá está servindo aos deputados federais, aos senadores, às embaixadas, um minuto só para terminar, e aos órgãos públicos. Eu sou favorável, deputado Marco Lima, aos policiais requisitados para essa casa, para servir, como tem bem servido, mas sou contra o policial que, em vez de estar na rua, cumprindo a sua missão de repressão, só um minuto, senhor presidente, ele está fazendo o policiamento vigilante, ele está vigiando madames de deputados, de senadores e de pessoas ligadas ao governo federal. É isso que eu sou contra. Eu parabenizo o policial dessa casa, eu parabenizo aqueles que estão aqui trabalhando, nos dando garantia. É por isso que eu digo, eu estou com o policial militar, eu estou deputado, com o João de Deus e com o Marco Lima na defesa dos policiais. Obrigado, Lula, pelo seu pronunciamento, presidente do PT, que tornou a elogiar o meu projeto da catraca livre ou da roleta livre. Eu vejo, senhor presidente, que o presidente do seu partido, até que enfim, eu posso dizer, deputado, ele já está iluminando e tornando o sujeito inteligente. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cafu, líder do PT. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, senhores e senhoras presentes nesse recinto. Hoje, em 1995, nós, militantes dos movimentos populares, procuramos entender melhor os desafios colocados a esse sujeito histórico que se propõe a contribuir na transformação da sociedade brasileira rumo a um mundo mais justo e solidário. Atentos aos desafios, buscamos em nossas origens o desenvolvimento e a construção da identidade desse sujeito,
busca difícil, pois a história oficial reserva ao povo papel secundário e passivo frente às transformações atribuídas a grandes homens, santos e heróis. É nesse contexto que se coloca a tarefa da Central de Movimentos Populares, que busca, na riqueza e diversidade desses atores, a qualificação e formulação de políticas públicas para, junto com outros setores da sociedade, contribuir na elaboração de um projeto político para o país. A Central de Movimentos Populares foi criada em outubro de 1993 em Belo Horizonte, fruto de um processo iniciado desde 1980, quando surge a proposta da Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais, ANAMPOS, a qual cumpriu o papel de ajudar a fundar a CUT, Central Única dos Trabalhadores, em 1983, ficando após, pensando o papel do movimento popular. É no 8º Encontro Nacional da ANAMPOS que militantes dos movimentos populares definem pela criação da Comissão Procentral, que realiza, em 1990, a primeira plenária nacional dos movimentos populares, dando início ao processo de construção da Central. Em 1992, realiza em São Bernardo do Campo, São Paulo, a segunda plenária dos movimentos populares, a qual delibera os eixos de luta capazes de articular os movimentos, sendo reforma urbana e cidadania. Define também pela realização do primeiro Congresso dos Movimentos Populares em 1993. O primeiro Congresso se realiza com a participação de 1.200 delegados representantes de 22 estados da federação e uma gama de movimentos, garantindo a representatividade e diversidade dos mesmos, sendo prostitutas, negros, mulheres, criança e adolescente, homossexuais, moradores de rua, sem teto, transportes, portadores de deficiência, índios, moradia, saúde, saneamento, direitos humanos, etc., provando que é possível a articulação dos movimentos e a unificação das lutas. Assim, acreditamos que com a elaboração das propostas políticas, hoje entregue, eu estou aqui nesse momento, trazendo a essa casa, em nome do PT, em meu nome, em nome da bancada, esse documento. Eu vou passar às mãos do presidente dessa casa, porque esse documento foi entregue ontem ao presidente da República, ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara dos Deputados. É a garantia de que os movimentos populares do Brasil cumpriram o seu papel na democratização da sociedade e estará atento aos desafios a nós apresentados, seja pela conjuntura ou aqueles trazidos pelo processo histórico. Deputado Geraldo Magela, eu quero um segundinho. Eu passo esse documento, porque esse documento aqui sintetiza um pouco do que a luta dos movimentos populares conseguiram formular. Isso aqui não é pires na mão, não. Isso aqui é um movimento popular pensando politicamente a realidade e intervindo nessa realidade, apontando a partir dessa realidade aquelas que são as saídas que o movimento popular, não pelego, não apadrinhado, não fisiológico, não puxa-saco, não tapinha nas costas, consegue trazer para a sociedade. Senhor deputado Geraldo Magela, eu quero passar esse documento às suas mãos e queria que fosse esse texto todo publicado nos anais dessa casa e que o deputado encaminhe da maneira que a mesa entende, porque isso aqui é um pouco da luta do movimento, que a sangue e suor constrói novos sujeitos políticos nesse país. Obrigado. Não tem a parte nesse momento. A mesa, a presidência mandará distribuir a todos os parlamentares cópia deste documento. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão, líder do PP. Com certeza. Obrigado. Paulinho, pede para tirar cópia para todos os deputados. Não, só da... Senhor presidente. 3. É o tempo de liderança. 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem, em entrevista coletiva, o senhor Antônio Carlos de Andrade, secretário de Administração, pretendeu me acusar de orientar fantasmas para preencher formulários da Nova Cap. Eu quero dizer o seguinte, eu não conheço nenhum fantasma, nunca preenchi nenhum formulário e estou hoje, pela manhã, notificando judicialmente esse secretário irresponsável e mentiroso para que ele confirme suas denúncias. Porque caso ele confirme, será imediatamente ajuizada uma ação por calúnia, difamação, uma ação criminal, para que essas pessoas irresponsáveis respondam pelos seus atos criminosos. Ele é criminoso porque é um mentiroso, é um caluniador. E tem mais. Ele faz isso para encobrir a verdade sobre sua administração à frente dessa secretaria. Porque a sua administração é a responsável pela injustiça de tirar o direito, de pretender tirar, porque ele não vai tirar, o direito dos quintos dos servidores do Distrito Federal. É a injustiça de querer demitir quase 8.000 trabalhadores conveniados. Ele é o responsável por isso. Ele é o responsável pelo não pagamento dos direitos trabalhistas dos servidores exonerados. Ele é o responsável pelo não pagamento do ticket de alimentação desde janeiro deste ano, que foi um direito previsto em lei. Ele é o responsável pelas exigências descabidas com as quais ele busca fugir do pagamento do auxílio creche, que é outro direito dos servidores previsto em lei. E, finalmente, para coroar o brilho, entre aspas, da sua administração, ele já nomeou mais de 4.000 funcionários para cargos em comissão, dando preferência, naturalmente, à imensa família petista. O que está sendo feito com o dinheiro do GDF? O dinheiro do GDF que não existe para pagar esses direitos assegurados em lei aos servidores do Distrito Federal. É muito simples. É só ler o que diz hoje a Folha de São Paulo em sua principal manchete. O governo do Distrito Federal banca ato anti-FHC. Essa é a principal manchete de hoje do jornal Folha de São Paulo. E diz o seguinte, que a administração petista aloja manifestantes, avaliza despesas e põe policiais para servir café. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima. Não é possível que na nossa cidade, a nossa polícia militar, massacrada pelos baixos salários, massacrada pela questão dos uniformes que até hoje não foi paga, massacrada pelas más condições que Vossa Excelência com tanta veemência tem denunciado, ausente das ruas por falta de um efetivo maior, tenha seus recursos desviados para que o rancho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros aloje esses manifestantes que nada tem a ver com o Distrito Federal. E, além disso, pelo amor de Deus, não vamos submeter os bravos soldados da nossa Polícia Militar à humilhação de se transformarem em portadores de café e refeição para esses manifestantes a quem o governo pretende, com o nosso dinheiro da guarida. Porque o dinheiro que está sendo negado para o pagamento do auxílio creche, para o pagamento do auxílio alimentação, mais um segundo para concluir, por favor, senhor presidente. Para o pagamento dos policiais militares, para a comida dos policiais militares, para o pagamento dos quintos, esse dinheiro que está fazendo falta nas escolas, nos hospitais, nas cidades esburacadas, nas comunidades sem saneamento, vejam bem onde é que esse dinheiro é empregado. É para pagar a turba que vem de fora para fazer arruaça em frente ao Congresso Nacional. Esse dinheiro é nosso. E ele tem que ser aplicado para as causas da nossa comunidade, porque ele saiu dos nossos bolsos. É triste, é vergonhoso que um governo roube o dinheiro do bolso dos servidores para pagar a pessoas para fazer manifestações orquestradas. Senhor presidente, questão de ordem. Gostaria de 1 minuto de direito de resposta. Eu fui citado pelo deputado. Eu vou verificar as notas taquigráficas e analisar a partir das notas taquigráficas se procede a solicitação de direito de resposta. Eu determino as notas ao serviço de taquigrafia que retire do discurso do deputado Luiz Estevão a expressão turba,
como, aliás, já fiz ontem. Então, solicito, determino ao Serviço de Taquigrafia que retire esses termos do discurso do deputado Luiz Estevam. Senhor presidente, em tempo, questão de ordem. Como? Em tempo, eu gostaria de solicitar à presidência um breve tempo para fazer um comunicado em nome da Comissão de Direitos Humanos. Senhores deputados, por favor, deputado Cafu e deputado Luiz Estevam. Deputado Cafu e deputado Luiz Estevam. Esta presidência solicita a vossas excelências que mantenham a calma e o decoro parlamentar, por favor. Deputado Marco Lima quer fazer um comunicado a esta casa. Senhor presidente, senhores deputados, os companheiros da galeria, eu queria aqui, em nome da Comissão dos Direitos Humanos desta casa, divulgar e pedir o apoio de todos aqui presentes para o primeiro fórum que iremos realizar amanhã nesta casa, no auditório desta casa. Iremos estar lançando, a Comissão de Direitos Humanos, com todos os seus membros, estará lançando o Fórum de Combate às Armas e à Violência no Distrito Federal. Um fórum que convidamos diversas entidades sindicais, religiosas, associações de moradores, o próprio governo do Distrito Federal com seus organismos de segurança pública. E eu faço apelo para que todos os parlamentares, dentro do possível, estejam presentes neste fórum, porque precisamos, de uma vez por todas, mapear e apresentar soluções para o combate às armas e à violência no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, população aqui presente, a presidência da Câmara Legislativa informa a todos os deputados presentes que, em função da edição da medida provisória número 939, de 16 de março de 1995, do excelentíssimo senhor presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em que extingue as vantagens que menciona e institui os 10º incorporados e dá outras providências, que, na prática, extingue todos os quintos e que, no seu artigo 2º, traz um prejuízo enorme para os funcionários aposentados, na medida em que contraria, na avaliação desta presidência e de pelo menos mais outros 3 membros da mesa, o deputado Edmar Pirineus, o deputado Peniel Pacheco e o deputado Manuel Andrade, na medida em que estabelece que a correção, que a atualização das verbas incorporadas por gratificações tenham o mesmo reajuste do reajuste linear para todos os salários. E, na nossa avaliação, isso contraria o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal. A mesa decidiu impetrar com ação direta de inconstitucionalidade do artigo 2º da medida provisória número 939, em nome da mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, conforme lhe garante o artigo 103 da Constituição Federal. Então, nas próximas horas, a consultoria jurídica estará oferecendo texto para ação direta de inconstitucionalidade que a mesa desta casa oferecerá para suspender os efeitos do artigo 2º da medida provisória 939, de 16 de março de 1995. Decisão esta tomada sob consulta aos membros da mesa diretora desta casa. Senhor presidente,
Questão de ordem. Em função do posicionamento da mesa diretora, que pretende recuperar esse direito dos servidores federais, eu sugiro, então, que seja adotada idêntica medida, acelerando o processo de votação do meu projeto de lei sobre os quintos, a fim de que esse direito que Vossa Excelência tão bem defende para os servidores federais seja restituído aos servidores do Distrito Federal. Na verdade, deputado Luiz Estevão, na medida em que a medida provisória 892 já deixou de existir, porque foi substituída pela medida provisória número 939, que, ora, a que me refiro, e esta medida provisória tem incidência direta sobre os servidores do Distrito Federal. E se o artigo 2º da medida provisória 939 for considerado inconstitucional, ele terá esta decisão do Supremo, caso venha a ser confirmada, terá incidência absolutamente direta sobre os servidores do governo do Distrito Federal, ativos e inativos. Portanto, a medida que a mesa adota de entrar com ação direta de inconstitucionalidade visa atender a todos os servidores públicos, tanto do Distrito Federal quanto do governo federal. Foi nesse sentido exatamente que a mesa decidiu impetrar com ação direta de inconstitucionalidade. Pela ordem, eu chamo a atenção para o seguinte fato. Provocando a esfera judicial para a discussão desta matéria, a mesa, com essa atitude, ela coloca o direito dos servidores sub júdice, aguardando a decisão sobre a ação direta de inconstitucionalidade, que pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos. E dando uma justificativa para que os servidores, durante todo esse período, não tenham direito de recuperação do seu legítimo direito dos quintos. Inclusive mais, mesmo que a Câmara venha aprovar o meu projeto, restituindo o direito aos quintos aos servidores, com essa atitude da mesa diretora, mesmo a decisão da Câmara ficaria pendente de aplicação até que fosse julgada a questão judicial. Portanto, eu tenho absoluta convicção de que a medida que a mesa diretora pretende tomar é um grave prejuízo a todo o esforço que os parlamentares têm feito nos últimos 30 dias para restituir um legítimo direito dos servidores do Distrito Federal. É uma manobra desastrada, prejudicial aos servidores. A mesa quer esclarecer... Senhor presidente... A presidência esclarece que o deputado Luiz Estevão está absolutamente equivocado, que não procede a interpretação do deputado. A ação direta de inconstitucionalidade não coloca absolutamente nada sob júdice, é uma interpretação que carece de qualquer avaliação técnica mais procedente e que a mesa, ao fazer isso, o faz exatamente no sentido de resgatar para todos os servidores o direito dos trabalhadores, tanto do Distrito Federal quanto da União. A mesa não vai entrar no debate dessa questão. A mesa não vai aceitar que esta questão venha a debate. Senhor presidente, nos termos regimentais, eu gostaria de contestar a questão de ordem formulada pelo deputado Luiz Estevão. Nos termos regimentais, a mesa concede ao deputado Peniel Pacheco a contestação da questão de ordem. Bom, inicialmente, senhor presidente, a decisão da mesa foi tomada buscando reparar alguma falha cometida contra a Constituição da República Federativa do Brasil. Em momento algum, como membro da mesa, eu posso atestar isso, houve qualquer preocupação em postergar, adiar, prejudicar qualquer projeto em tramitação nessa casa. O que prejudica os projetos em tramitação nesta casa não é a decisão da mesa, é a própria medida provisória 939, que já está apresentada agora, que altera definitivamente a medida provisória anterior. Então, nós queremos deixar bem claro que a mesa diretora, ao tomar essa decisão, simplesmente está buscando reparar e garantir os direitos constitucionais. E eu gostaria, ao contestar essa questão de ordem, de dizer também que é, no mínimo, deselegante
se buscar, no microfone deste plenário, atribuir à mesa diretora um determinado procedimento, sem antes verificar a sua procedência. Então, em nome da mesa diretora, eu quero repudiar essa atitude que realmente contraria o princípio da democracia. A presidência já esclareceu, encerra o debate sobre essa questão. A ação direta de inconstitucionalidade será impetrada nas próximas horas. Isso, inclusive, na tentativa, como já foi devidamente esclarecido, de suspender os efeitos do artigo 2º da medida provisória e resgatar a todos os servidores, de imediato, o direito dos trabalhadores de receber os reajustes conforme lhe garantem a Constituição Federal. Questão de ordem, senhor presidente. A partir, o decreto do deputado Luiz Estevam e qualquer outro segue a tramitação normal, sem prejuízo da tramitação. Vou conceder, se não for para voltar esse assunto, deputado. Se for, a presidência vai passar adiante. Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria um esclarecimento. À medida que o presidente desta casa, Vossa Excelência, abriu o debate, fazendo uma informando aos senhores deputados desta casa, abrindo um parêntese, inclusive, um grande parêntese, na nossa sessão, a minha questão de ordem também era para esclarecer sobre a questão que Vossa Excelência colocou aqui neste momento. Eu queria, então, prestar alguns esclarecimentos. A presidência não concede porque não abriu nenhum debate. É facultado à presidência fazer comunicado da presidência a qualquer momento, em qualquer situação. Nós concedemos ao deputado Luiz Estevam para apresentar questão de ordem, concedemos ao deputado Peniel Pacheco para contestar a questão de ordem e nós não vamos continuar nesse debate. Passamos senhor presidente, ao... Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a compreensão. A presidência não vai conceder a Vossa Excelência a palavra para o debate dessa questão e não vai conceder a nenhum outro deputado para continuar no debate. Eu queria só um esclarecimento, senhor presidente, sobre essa outra afirmação que o senhor comunicou. Neste caso, o plenário pode decidir se abre o debate ou não? Regimentalmente? Regimentalmente, nós vamos passar ao comunicado de parlamentares. Quer dizer, qualquer informação do presidente desta casa que não de uma forma voluntária, vamos dizer, não seja esclarecedor, o deputado aqui presente não pode pedir esclarecimentos sobre algo que está deixando dúvidas. Pode pedir de maneira formal. Tá mas certo? Não aqui de maneira nesta... formal. Não. Muito obrigado. Tá certo? Passamos ao comunicado de liderança. Ordem, senhor presidente. Se for sobre o mesmo assunto, a mesa não concederá. Eu gostaria de um esclarecimento de um critério utilizado por Vossa Excelência. Vossa Excelência concedeu palavra apenas ao deputado Peniel Pacheco. Qual o critério utilizado por Vossa Excelência? De acordo com o regimento. Só um momento, eu estou concluindo a minha pergunta. Qual o critério utilizado por Vossa Excelência para conceder a palavra ao deputado Peniel Pacheco e não aos demais? É o que chegar primeiro no microfone, porque se for, eu vou ficar aqui. Não, é que o regimento prevê, senhor deputado, Vossa Excelência pode se socorrer do regimento, que, sendo apresentada uma questão de ordem, qualquer deputado pode contestar a questão de ordem. E o deputado Peniel Pacheco fez a contestação. Isso é uma faculdade... Chegar primeiro ao microfone. Não, se Vossa Excelência tivesse pedido para contestar, a Vossa Excelência... Nós não vamos continuar o debate. Eu estou pedindo deputado. isso, Vossa Excelência nem me ouviu, eu estou exatamente pedindo isso. Passamos ao comunicado de lideranças. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Edmar Pirineus. Abre mão da inscrição. Concedo a palavra ao excelentíssimo deputado João de Deus. Não se encontra. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Maninha. Não vai falar? Não, abre mão da inscrição. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier. Deputado Adão Xavier, antes de Vossa Excelência iniciar, eu quero alertar aos senhores assessores que o regimento garante
a entrada de assessores no plenário, mas não garante a permanência de assessores em plenário. E nós temos percebido que, às vezes, isso não tem contribuído para os trabalhos. Então, a mesa alerta para a obediência às normas regimentais. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de saber se eu estou inscrito para falar no pequeno expediente. Está inscrito. Vossa Excelência está inscrito. Senhor. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Adão Xavier. Senhoras e senhores deputados, eu gostaria que o senhor presidente, antes de começar o meu discurso, pedir hoje 10 minutos do meu tempo, porque eu tenho muita coisa aqui para relatar e, tendo em vista... Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. Tá bom, muito obrigado, senhor. Senhor presidente, infelizmente o tema que me traz a essa tribuna no dia de hoje é uma repetição do que já fizemos anteriormente. Continua os abusos do governo na questão do serviço de terceirização. Olha, nós apresentamos um projeto de lei nesta casa, que uma lei, não era nenhuma moção, não era nenhuma indicação, era um projeto de lei que regulamentava de uma vez por todas o serviço de terceirização. Mas o Poder Executivo, não respeitando esta casa, mais uma vez, numa demonstração que não respeita as leis desta casa, a Secretaria de Saúde já publicou um edital pedindo uma nova licitação sobre o serviço de terceirização. Olha, se esta casa quer moralizar esse serviço, se essa casa tem uma lei que está tratando sobre esta causa, por que a Secretaria de Saúde já fez um edital, está aqui, inclusive, fazendo uma nova licitação para este caso. Então, diante desses fatos abusivos que o governo tem tomado em relação a esta casa, eu estou apresentando um requerimento pedindo a convocação do secretário de Saúde, que venha explicar a esses deputados, a essa casa, as suas atitudes irresponsáveis de não respeitar as leis que está sendo elaborado nesta casa. E eu gostaria que o secretário viesse a essa casa explicar o porquê que ele agora está desmanchando um contrato com algumas empresas e fazendo um outro contrato de forma irregular e do seu bem-querer. Assim eu gostaria que esta casa convocasse o secretário para vir explicar as suas atitudes aqui em relação ao serviço de terceirização. Olha, se foi o próprio secretário que denunciou as empresas prestadoras de serviço, se foi o próprio administrador regional do plano piloto que denunciou esta prática que está sendo conduzida aqui em Brasília, no Distrito Federal, e agora ele repete o fato, ele vai e pede, como se nada tivesse acontecido, pede já uma licitação para esse caso. Outro fato, senhor presidente, que nos traz esta casa. Nós estamos apresentando já aqui um plebiscito e gostaríamos que fosse aprovado nessa casa esse plebiscito, que nós vamos propor à população do Distrito Federal que ela se manifeste se quer ou não a escolha dos administradores regionais. Então nós acreditamos que só depois que a comunidade tiver participação ativa, decidindo sobre o destino de nossa cidade, é que nós vamos ter a plena cidadania, é que nós vamos ter, com certeza, as decisões, pessoas sérias e comprometidas com a nossa cidade. E nós queremos esse plebiscito, que a comunidade, que o povo possa se manifestar, se quer ou não escolher o seu administrador. E eu acredito que o governo não vai contra isso, porque é proposta do governo que teria eleições para administrador regional em Brasília. E nós contamos com o apoio dos nossos nobres deputados nesta causa. Senhor presidente, senhores deputados, e esse plebiscito, ele já conta com 9 assinaturas e é em regime de urgência que nós queremos que o povo se expresse de que forma que eles querem escolher os seus administradores. Senhor presidente, continuando, eu gostaria de dizer que o prejuízo que essas empresas de terceirização têm trazido
aos cofres públicos do GDF. Está aqui. O GDF paga. Eu já fiz inúmeros pedidos a esta casa para que nos informasse quanto o GDF estava gastando com esse serviço de terceirização. Mas até agora não recebi resposta de nenhum pedido. Ser deputado desse jeito não adianta, porque nós queremos ter solução aqui nessa casa. E esse aqui não adianta nada. A gente pede, manda por escrito, mas nada, resposta não tem dos nossos pedidos. E aqui, o GDF gasta R$2.212.274 por mês com esse serviço de terceirização. Enquanto o trabalhador ganha ganha 130 reais. Isso é um absurdo, isso é um abuso contra a classe trabalhadora. E nós esperamos que o Partido dos Trabalhadores, senhor presidente, gostaria de só mais um minuto. Um minuto para concluir. Essa resposta, possa dar um salário de dignificação para esse povo, possa dar realmente uma resposta que esses trabalhadores não podem mais viver ganhando 130 reais, salário bruto, com desconto é 70 reais. Assim, senhor presidente, eu gostaria também que os trabalhadores do GDF, que nós podemos hoje aprovar as leis dos quintos, porque esse povo precisa do apoio desta casa. Esse povo não pode mais ficar sujeito a essas ordens absurdas do GDF. Nós queremos que seja aprovado o projeto do Luiz Estevão hoje, para que esse povo possa ter dignidade, porque esse povo possa sair daqui feliz e contente, achando nesta casa uma resposta para as suas reivindicações. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda. Passo a presidência ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, deputadas, deputados distritais, presenciei ontem ataques pessoais ao líder do PP, nobre deputado Luiz Estevão. Presenciei da mesma forma ataques pessoais à eminente líder do governo, deputada Lúcia Carvalho. Tenho sempre dito, senhores deputados, que não tenho o brilhantismo dos meus pares. Mas acredito e quero continuar acreditando que política se faz no nível das ideias e lutas na defesa dos legítimos interesses da sociedade. Podemos e devemos colocar toda a nossa emoção nos debates, defendermos com veemência e afinco nossas posições ideológicas e programáticas. Se acreditarmos em desvios de condutas pessoais que infrinja qualquer norma do bom relacionamento humano, para isto temos a justiça. Senhor presidente, o maior exemplo de comportamento nesta casa vem sendo dada pelo presidente Magela, com sua isenção e elevada postura na condução da presidência dos trabalhos. Peço permissão, senhor presidente, aos meus pares, para reiterar um apelo feito por mim no primeiro dia desta legislatura. O parlamentar é tão somente um procurador de seus eleitores e não um impositor de suas ideias pessoais. É preciso, portanto, estarmos conscientes e determinados para não deixarmos prevalecerem nossas posições individuais
A vontade popular, senhor presidente, deve estar acima até mesmo das mais veementes convicções ideológicas de um homem público. Neste particular, temos com humildade dar um exemplo ao Brasil, iniciando uma nova forma de fazer política neste país, aprovando aqueles projetos de maior alcance social, originários, seja da bancada governista, sejam da bancada da oposição, firmando assim um pacto ético em nome dos interesses maiores da coletividade, senhor presidente. E neste particular, caros colegas, estou contra a medida provisória, estou contra o decreto do senhor governador, porque acima das minhas convicções políticas e ideológicas estão os interesses legítimos da sociedade. E, neste caso, aprovo o projeto da oposição, senhor presidente, na defesa dos servidores que estão lutando por um direito que a Constituição assegura, que é o caso dos quintos, senhor presidente. E fico satisfeito aqui por contar com pares do meu bloco, do Bloco Independente, do apoio explícito do deputado Adão Xavier. E não tenho dúvida que contarei com o apoio dos demais deputados do Bloco Parlamentar Independente, porque é um compromisso com a sociedade, com os legítimos interesses da sociedade. Virei neste momento, da mesma forma que estou apoiando, com bastante humildade e coragem, a iniciativa do deputado Luiz Estevão. Estarei aqui sempre defendendo com veemência e com coragem tudo aquilo que o excelentíssimo governador Cristóvão Buarque fizer em benefício da nossa população. E eu não tenho dúvida, senhor presidente, que ao término do seu mandato, sendo às vezes sabotado por alguns dos seus auxiliares, que estão contrariando as suas promessas de campanha, como no caso dos conveniados, que o excelentíssimo Cristóvão Buarque assumiu um compromisso de campanha de que ninguém seria demitido se estivesse trabalhando. E eu não tenho dúvida, senhor presidente, que o excelentíssimo senhor governador vai cumprir mais essa promessa de campanha, como está cumprindo no que se refere ao programa educacional revolucionário neste país, que merece todos os elogios dos deputados desta casa. Senhor presidente, finalizando, quero dizer que hoje mesmo estarei com o excelentíssimo senhor governador para dizer a ele que, no caso dos quintos, estarei aqui com os servidores. Que no caso dos conveniados, estarei, independente de qualquer posição de seus auxiliares, com seu compromisso de campanha, que é não demitir em Brasília ninguém que estiver trabalhando de uma forma honesta e competente. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Miqueias Paes. Na ausência do orador, convido o próximo orador inscrito, deputado Daniel Marques. Abriu mão? Abre mão? Vai abrir mão? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, amigos da galeria aqui, funcionários públicos, ativos e inativos, eu gostaria, senhor presidente, de, nas minhas palavras, pedir à comissão, o presidente da Comissão de Economia e Finanças, que colocasse o projeto dos quintos hoje
na pauta da reunião da Comissão de Economia e Finanças. Eu sou o relator desse projeto, o meu relatório já está pronto e quero adiantar que é um relatório favorável e nós, hoje, temos a reunião da Comissão de Economia e Finanças, na qual eu gostaria que fosse inserido na pauta ou uma reunião extraordinária para que nós pudéssemos discutir e aprovar o relatório da Comissão de Economia e Finanças, hoje ainda, hoje à tarde, nessa nossa reunião, porque nós não podemos esperar. Os funcionários estão preocupados, tanto os ativos como os inativos, com essa preocupação de ver revogado essa portaria, o decreto do governador, que faz com que a medida provisória seja, aqui no Distrito Federal, tenha efeito. Então, eu gostaria de tranquilizar os nossos amigos da galeria, os funcionários, nossos colegas, que eu já conversei com o presidente da Comissão de Economia e Finanças, e ele me garantiu de colocar na pauta da reunião de hoje o projeto em pauta. Então, eram essas minhas palavras, viu, senhor presidente, e encerra aqui as minhas palavras. Muito obrigado. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, deputado Renato Rainha. Onde é que é, Ju? Senhor presidente, nobres deputados, eu tive a honra de analisar na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, eu fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça do decreto legislativo apresentado pelo eminente deputado Luiz Estevão, que garantia a continuação do recebimento dos quintos pelos servidores públicos da ativa e aposentados. Ao analisar a matéria, pude observar e concluir pela aberração da proposta do governo de caçar um direito garantido e consagrado para os servidores públicos. O direito à percepção dos quintos foi garantido por uma lei. A sua vinculação à remuneração de secretário de Estado foi garantido por uma lei. E o governo apresenta, como primeiro passo, uma portaria, tentando, através de uma portaria, revogar um direito garantido por lei. Olha o princípio da reserva legal não sendo acatado, com coisa que uma portaria possa revogar uma lei. Mas eu acho que avisaram o governo, a portaria não pode revogar uma lei. Aí ele substituiu, mandou um decreto. O decreto também não pode revogar uma lei. Precisa avisar isso ao governo, o decreto não revoga a lei. Só lei revoga a lei. E se mandar uma lei para cá, nós também vamos rejeitar essa lei. Já mandaram portaria, já mandaram decreto. Eu apresentei o parecer na Comissão de Constituição e Justiça e o meu parecer foi aprovado à unanimidade e nós rejeitamos esse projeto do governo lá na Comissão de Constituição e Justiça. E hoje tenho certeza, o deputado Daniel Marques já fez o relatório, eu já tive a oportunidade de dar uma lida, está excelente, um trabalho de extrema competência e nós vamos aprovar o relatório do Daniel Marques. Então eu faço um apelo, eu gostaria de estar fazendo um apelo a todos os companheiros, mas vou fazer somente aos companheiros da oposição e da linha independente, porque os companheiros governistas não estão aqui, mas se estiverem me ouvindo no alto-falante, eu peço a vocês, vamos colocar esse projeto extra-pauta e vamos aprovar o relatório do deputado Daniel Marques e vamos garantir aos servidores públicos que continuem recebendo o direito sagrado aos quintos. Quero também, senhor presidente, falar algumas palavras sobre a reforma constitucional. Começaram a analisar temas sobre a reforma constitucional. E os temas que começaram a analisar são exatamente dois temas de profundo interesse para os trabalhadores. O primeiro é a quebra da estabilidade dos servidores públicos. E o segundo é a questão da aposentadoria. Pelo critério que o governo federal pretende adotar para a aposentadoria dos servidores públicos, é melhor extinguir o direito de aposentadoria, porque o servidor vai morrer e não vai aposentar.
É um absurdo isso que estão tentando fazer nesse país. É um absurdo. Dizem, e estão querendo incutir isso na cabeça das pessoas, que são os funcionários públicos os culpados por tudo que acontece de ruim nesse país, e não é verdade. Isso não é verdade. Se se quer fazer um governo sério, tem como fazer. Veja o que aconteceu com o vazamento de informações do Banco Central, em que o país teve um prejuízo de 9 milhões de dólares de um dia para a noite. Isso é que tem que ser resgatado nesse país. A transparência, a seriedade, a aplicação digna de recurso. Na hora que se fizer isso, vai dar inclusive para sobrar dinheiro para valorizar os trabalhadores e os servidores públicos, principalmente os aposentados que deram toda a sua vida em prol do serviço público. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao próximo orador inscrito, o deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras deputadas ausentes, senhores deputados, senhores da galeria, servidores públicos, senhores da imprensa, ocupo essa tribuna, senhor presidente, para uma reflexão a respeito da medida provisória anunciada por Vossa Excelência e que esta casa entrou com o pedido de inconstitucionalidade da medida provisória do governo federal. Foi um ato louvável desta mesa, desta casa, mas espero que não seja um pretexto para não discutir mais nesta casa a questão dos quintos. Teremos que voltar à discussão dos quintos, porque esta casa não pode ficar à mercê do Congresso Nacional. Esta casa não poderá ficar à mercê de deputados federais. Esta casa não poderá ficar à mercê de governador do Distrito Federal. Esta casa esses deputados foram eleitos para legislar e não para consultar ao Tribunal Supremo, que outro dia, sobre a questão do Humberto Lucena, foi desrespeitado. Então, caso seja julgada essa medida, o Congresso Nacional, com a turma do Fernando Henrique Cardoso, não vai aceitar a revogação dessa medida. Então, nós estamos aqui para defender os interesses dos servidores do Distrito Federal e denunciar as injustiças do governo federal com relação aos servidores do governo federal, o qual eu tenho orgulho de participar do governo federal como concursado. Então, nós não vamos reunir esta mesa, para impedir que esta casa vote os interesses dos quintos, e tem que votar agora. E quero fazer uma reflexão ao senhor presidente dessa casa. A imprensa brasileira tem diversos programas, Aqui Agora, Polícia na Rua, sei lá, eu de lá, você de cá, e agora tem um programa interessante, Caça Fantasma. Temos aqui a Rádio Planalto, que o Gervásio acabou de me dizer que está denunciando de público a ausência dos deputados. E eu tenho a impressão que essa invenção poderá até ser do secretário de administração. Ele levantou essa questão. Ele não teve competência de controlar 8.000 servidores. Ele não terá competência de dirigir o seu cargo com honestidade, com transparência, que o cargo exige. Então, estão dizendo agora, ao vivo, a ausência dos senhores deputados dessa casa. Então, é o seguinte, Rádio Planalto denuncia da Câmara Legislativa a ausência dos deputados nessa casa. Se fizer uma reflexão, tem também razão. Porque nesta casa, esses deputados governistas não têm sido assíduos a este plenário para as grandes discussões. Haja vista essa mesa vazia. Que Deus, deputado do governo, que Deus, deputado governista, precisamos agora votação
de projetos de grande importância nessa casa. Eu tenho uma moção aqui defendendo a aplicabilidade do auxílio alimentação, que está querendo dar esmola através da SUNAB, tão denunciada no governo passado. E agora, da SAB. Muito obrigado. Então, agora, nós estamos querendo que este povo, que esses deputados eleitos para governar Brasília, juntamente com o senhor governador, fique nesta casa, levante as discussões, denuncie o que está ocorrendo no Correio Brasiliense, soldados da PM sendo subservientes, soldados da PM pregando, Folha, também, melhor ainda, a Folha de São Paulo, a questão tão pequena em Brasília, sendo discutida a nível nacional. O Jornal de Brasília denunciou, a Folha de São Paulo denunciou, soldados da PM pegando a manicure da senhora esposa do senhor governador para ir à sua casa cuidar da beleza e da elegância daquela senhora. Eu acho que para isso que existe o passe, para isso que existe o direito trabalhista, para isso que existe a relação cordial entre empregado e empregador, e não usar a polícia militar para fazer um trabalho dessa natureza, desviando as suas atribuições. E eu tenho visto aqui, inclusive deputado, atento, defendendo a sua corporação, e tenho certeza que o nosso nobre deputado, João de Deus, tomará providência com relação a essa humilhação que estão fazendo com a corporação do Distrito Federal. Muito obrigado. Convido o deputado Geraldo Magela a assumir a presidência dos trabalhos. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor... Já circulei ali, ó. Aí o César? Do dia 22, com uma só. Tadeu. Manuelzinho, não tá? Os outros não estão. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhores deputados, companheiros da galeria, toda a imprensa. Eu ocupo essa tribuna para, em primeiro lugar, reiterar uma convocação, um pedido, uma solicitação de todos esses parlamentares de participarem amanhã do lançamento do Fórum de Combate às Armas e à Violência que a Comissão de Direitos Humanos estará lançando no auditório desta casa. Nós precisamos, de uma vez por todas, esta casa, com todas as suas lideranças, a imprensa aqui, representada pelos seus jornalistas e repórteres, a comunidade aqui representada, precisamos, de uma vez por todas, procurar mecanismos para que, a curto prazo, a médio e a longo prazo, a gente possa resolver, de uma vez por todas, um dos principais males que a sociedade vive hoje, que é o problema da insegurança pública. Brasília, a capital do país, necessita de um modelo de segurança pública que jamais esse país viu. Nós não podemos compactuar com os índices de criminalidade aumentando a cada dia, a cada ano, como vem acontecendo. Nos últimos anos, a criminalidade em Brasília cresceu em média 30% a 35%. O número de violências. O uso de armas pela população e a compra de armas pela população tem crescido em média 20%. A compra de armas pela população. Para nós, para mim como parlamentar, um cidadão armado que não está preparado para tal, para mim ele é um assassino em potencial.
Porque a partir do momento que o cidadão está se armando, é porque alguém está errando. É o governo que está errando por não dar uma segurança digna, é a sociedade também que está errando por não estar mobilizada, não estar consciente que violência gera violência. Portanto, senhores parlamentares, será um debate, um lançamento de um fórum enriquecido com presenças de pessoas ilustres, lideranças diversas do Congresso Nacional, desta Casa, do governo local. E para isso eu digo da tamanha importância que será o lançamento desse fórum. Eu, como parlamentar brasiliense, nascido em Brasília, e a honra de ser o mais jovem desta casa, gostaria e muito de pedir o apoio de todos os parlamentares dessa casa, de todas as lideranças, no lançamento desse fórum. A população não aguenta mais abrir as páginas dos jornais e compactuar com crianças que pegam as armas dos pais e assassinam os próprios pais, os irmãos. A sociedade não aguenta mais abrir as páginas dos jornais e verem mulheres estupradas. A sociedade não aguenta mais em ver inúmeros carros sendo roubados no dia a dia. E isso fruto de um descaso de muitos e muitos anos com a segurança pública. Não só em Brasília, mas em todos os estados do país. Portanto, esse fórum que estaremos lançando amanhã, no auditório desta casa, amanhã de manhã às 9 horas, será para isso. Juntos debatermos e encontrarmos uma saída a curto prazo e a médio prazo para resolvermos o problema da insegurança pública. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito ao deputado Edmar Pirineus que secretarie os trabalhos dessa sessão e proceda a leitura de expedientes que se encontram sobre a mesa. Antes disso, quero ter a honra de convidar aos senhores e senhoras parlamentares, aos funcionários desta casa e ao público em geral, para o relançamento do suplemento literário do Diário Oficial da Câmara Legislativa, o DF Letras, que acontecerá na tarde de hoje, a partir das 15h30, no auditório desta casa. O DF Letras é coordenado pela Coordenação de Editoração desta casa, sob a responsabilidade do excelentíssimo senhor vice-presidente deputado José Edmar. E, a partir deste número, o DF Letras terá a edição de 10.000 exemplares que serão distribuídos em toda a rede escolar pública do Distrito Federal, em cumprimento, inclusive, ao que determina a Lei Orgânica do Distrito Federal no tocante à divulgação da literatura brasiliense. Então, todos os senhores e senhoras parlamentares, os funcionários desta casa e todos os senhores e senhoras estão convidados para esta solenidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão. Fixa em 3 dias úteis o prazo máximo para pagamento das verbas rescisórias dos servidores dispensados do serviço público, inclusive de cargos de confiança da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e da outra providência. Requerimento, mesa diretora, requer no termo do artigo 139 do regimento interno desta Casa a tramitação do regime de prioridade, proposição e abaixo relacionada. Requerimento, deputado distrital Edmar Pirineus, requer a convocação do diretor-presidente Nova Capa, Orlando Carrieiro Filho. Projeto de lei, deputado Rodrigo Hollenberg, institui o programa de atendimento laboratório instrucional móvel PALIM, das doenças sexualmente transmissíveis do Distrito Federal e da outra providência. Gabinete do deputado Edmar Pirineus, indicação. Sugere ao governo do Distrito Federal a iluminação pública da parada de 11 da QR 107/109 Samambaia. Gabinete do deputado Edmar Pirineus, indicação. Sugere ao governo do Distrito Federal a implantação da terceira faixa DF-003 no sentido Catetinho até a entrada do aeroporto e no sentido entrada do aeroporto até Catetinho. Indicação. Deputado Edmar Pirineus, sugere ao governo federal providência para a execução das obras do estacionamento na área comercial da quadra 32 do setor leste do Gama.
Indicação: deputado Edmar Perineu, sugere ao governo do Distrito Federal a instalação de uma delegacia de polícia no setor sul do Gama. Indicação: deputado Edmar Perineu, sugere ao governo do Distrito Federal a sinalização com placas indicativas nas quadras do conjunto lote da região administrativa do Gama. Indicação: deputado Edmar Perineu, sugere ao governo federal a sinalização das pistas e dos quebra-molas na região administrativa do Gama. Indicação: deputado Edmar Perineu, sugere ao governador do Distrito Federal a construção de um playground na quadra 47 do setor do leste do Gama. Indicação: deputado Edmar Perineu, sugere ao governador do Distrito Federal a construção de um abrigo nas duas pistas DF-001, próximo ao balão de acesso ao Gama. Indicação: sugere ao governador do Distrito Federal a iluminação da F-290 no trecho que liga Gama BR-040. Indicação: deputado Edmar Perineu, sugere ao governador do Distrito Federal a construção de calçada na pista que margeia a quadra 13 e o quartel da Polícia Militar no setor sul do Gama. Sugere ao governo federal. Indicação: deputado Edmar Perineu, sugere ao governo do Distrito Federal o recapeamento da pista que liga o balão da Igreja São Sebastião ao balão do Colégio Compacto do setor leste do Gama. Moção: deputado Edmar Perineu, reivindica o Poder Executivo local a reativação dos serviços de policiamento denominado Rondas Ostensiva Candango, ROCAN, do Distrito Federal. Moção: autor deputado Edmar Perineu, reivindica o Poder Executivo local a execução das obras de aterro à erosão da quadra 11, conjunto A e B da área residencial do setor sul do Gama. Requerimento: deputado Daniel Max requer a realização de sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal comemorativa ao Dia do Índio, 19 de abril de 1995. Moção: autor deputado Manuel de Andrade. Assunto: reivindica providência junto ao governo do Distrito Federal através dos órgãos competentes no sentido de ser implementada a área de expansão econômica do setor indústria, comércio e apoio à região administrativa do Gama, RA2, dando cumprimento ao estabelecimento da Lei 814/94, sancionada em 23 de dezembro de 1994. Requerimento: deputado Xavier requer a convocação de secretário de Saúde. Projeto de lei: deputado Xavier dispõe sobre a realização de plebiscito para a definição do processo da escolha de administradores regionais. Requerimento: deputado Xavier requer a tramitação em regime de urgência da proposição. Solicito ao senhor, damos início agora à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Item número 1, discussão em primeiro turno, terceiro dia, do projeto de lei número 731, de 1993, que dispõe sobre a participação de entidades sem fins lucrativos nas campanhas de incrementos de arrecadação tributária e da outra providência. Autor, deputado José Edmar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação e vai a quarto dia do primeiro turno. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 2 da ordem do dia. Discussão e votação do requerimento 096 de 1995, que requer a tramitação de regime de urgência para o projeto de lei número 091/95, que regulamenta a utilização de áreas do Distrito Federal por trailers, quiosque e similares e da outras providências. De autoria do deputado José Edmar. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Zé Edmar. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que também hoje pudesse postergar essa discussão e a votação desse requerimento para a próxima sessão. Está retirado de pauta desta sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 3 da ordem do dia. Item número 3, discussão e votação do requerimento número 107 de 1995, que requer a tramitação de regime de urgência para o projeto de lei número 178/95, que institui o vale-troco no âmbito do sistema de transporte coletivo e da outra providência. Autoria do deputado Xavier. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem a favor do requerimento de urgência responderão sim. Os que votarem contrários devem responder não. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Regime de urgência só. Sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu ausente. Deputado Sérgio Lacerda. Sim.
Deputado Cláudio Monteiro? Não. Deputado Daniel Marques? Sim. Deputado Edmar Pereira? Sim. Deputado Felipe Ellen? Ausente. Deputado João de Deus? Sim. Deputado Jorge Cauê? Sim. Deputado José Edmar? Sim. Deputada Lúcia Carvalho? Ausente. Deputado Luiz Estevão? Sim. Deputado Maninha? Abstenção. Deputado Manelzinho? Ausente. Deputado Marco Lima? Abstenção. Deputado Marcos Arruda? Sim. Deputado Miquel Paz? Abstenção. Deputado Odilon Aires? Sim. Deputado Peniel Pacheco? Deputado Renato Rainha? Deputado Renato Rainha? Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg? Abstenção. Deputado Xavier? Sim. Deputado Zé Ramalho? Abstenção. Deputado Geraldo Magela? Não. Não. Deputado Peniel Pacheco? Sim. Com declaração. O requerimento 107 não obteve votos favoráveis suficientes para que fosse aprovado. Recebeu 12 votos favoráveis, 2 não, 5 abstenções, havendo 5 deputados ausentes. Era necessário a aprovação de 16 deputados, o que não ocorreu. Portanto, o requerimento está rejeitado e vai a arquivo. Declaração de voto do deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu votei sim, atendendo a uma solicitação do deputado Xavier. Agora, eu realmente começo a ficar preocupado quando um expediente que deve ser utilizado em casos excepcionais, que é o caso da votação de matéria em regime de urgência, já está se tornando uma rotina nessa casa. A mesa diretora se reuniu, e juntamente com as lideranças, e decidiu que cada deputado vai apresentar periodicamente um projeto em regime de prioridade. Isso significa que a tramitação será agilizada para aqueles projetos que cada deputado indicar. Agora, o requerimento de urgência deve se limitar àqueles casos mais graves e que exigem realmente uma manifestação de pronto desta casa. Então, eu faria um apelo aos deputados, não sei se faz sentido fazer esse apelo, mas eu mesmo assim gostaria de fazê-lo, é que nós evitássemos fazer pedido de requerimento de urgência, a não ser que fossem verificados casos realmente de extrema gravidade que exigiriam uma manifestação de pronto desta casa. E os demais projetos poderiam perfeitamente ser votados em regime de prioridade, favorecendo, assim, a votação com a urgência necessária. Muito obrigado. Você pediu declaração de voto. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 4 da ordem do dia. Item número 4, discussão e votação das moções número 170, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 de 1995. Em discussão as moções referidas. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando, os que votarem pelo não estarão rejeitando.
Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Deputado Cafu ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Felipe Pérez, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Sim.